Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com todos. Vamos prosseguir nos nossos estudos, de todas as segundas-feiras. O estudo nosso agora é o 49, a questão do jejum. Foi narrado por Mateus 9, 14 e 17, Marcos 2, 18 a 22, Lucas 5, 33 a 39. E esse estudo, conforme os demais, a gente tem como interpretação básica a obra do Pastorino, Sabedoria do Evangelho. A questão do jejum foi registrado assim por Mateus. Depois foram a ele os discípulos de João, dizendo: por que é que os fariseus e nós jejuamos, mas seus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados do casamento, enquanto o esposo está com eles? Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e nesses dias jejuarão. Ninguém põe remendo novo em manto velho, porque o remendo repuxa parte do manto e fica maior o rasgão. Nem se põe vinho novo em odres velhos, senão arrebentam os odres, e derrama-se o vinho e estragam-se os odres. Mas o vinho novo é posto em odres novos, e ambos se conservam. Marcos registrou assim: ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. E eles vieram perguntar-lhe: por que jejuam os discípulos de João e os fariseus, mas os seus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso jejuar os convidados do casamento enquanto o esposo está com eles? Durante o tempo em que tem consigo o esposo, não podem jejuar. Dias virão, porém, em que lhes será tirado o esposo, e então nesses dias jejuarão. Ninguém cose remendo de pano novo em manto velho, senão o remendo novo repuxa a parte do velho e torna-se maior o rasgão. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, senão o vinho fará arrebentar os odres, e derramar-se-á o vinho também, perder-se-ão os odres. Ao invés, vinho novo é posto em odres novos. Lucas registrou assim: disseram-lhe eles: os discípulos de João jejuam frequentemente e fazem orações, assim como dos fariseus. Mas os teus comem e bebem. Mas Jesus disse-lhes: podeis fazer jejuar os convidados do casamento enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, então nesses dias jejuarão. Propôs também uma parábola: ninguém tira remendo de manto novo e põe em um manto velho, senão rasgará o novo, e o remendo do novo não combinará com o velho. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, senão o vinho novo arrebentará os odres, e ele se derramará e estragar-se-ão os odres. Ao invés, um vinho novo deve ser posto em odres novos. Ninguém que já bebeu o vinho velho, ao ver o novo, diz, pois, o velho é melhor.
bastante interessante esta lição e como a gente já sabe, pela essa linha de interpretação que a gente tem adotado, fica perfeita a interpretação, e a gente passa a entender um pouco melhor a letra do Evangelho e o seu significado nesse sentido espiritual, né? Entendendo então a lição assim, Jesus encontra outra objeção ritualística. Jesus, a todo momento, ele encontrava uma série de objeções ritualísticas, porque a doutrina do povo judeu, né, advinda do povo hebreu, por exemplo, eles enfrentavam, Jesus enfrentou uma série de dificuldades, se é que a gente pode dizer, para implantar a Boa Nova, por causa das crenças, né, da quantidade de ritos externos que havia, né, na mente daquelas pessoas, né? Então Jesus encontrou mais essa objeção. Os discípulos de João Batista, né, eles acabam observando que em dia de jejum, Jesus se banqueteava com seus discípulos, os discípulos de João. A maioria dos discípulos de João tornaram-se discípulos de Jesus. Mas alguns dos discípulos de João permaneciam ainda seguidores de João, né? Eles, então, num dia de jejum, eles perceberam que os discípulos estavam comendo, né? Se banqueteando, vamos dizer assim, com Jesus. Os fariseus e os joanitas, isto é, os discípulos de João, estavam jejuando. E era visível o contraste entre a alegria daqueles que banqueteavam e a tristeza formal daqueles que jejuavam. Será que Jesus, a gente pensando aqui agora, quis apenas afrontar, logo do início, lá no seu ministério, afrontar um conceito estabelecido, um jejum prescrito por lei? É claro que não, né? Jesus não ia afrontar nada. Jesus simplesmente queria mostrar, ensinar, por meio daquele evento, algo novo. É assim que ele fazia. Jesus não perdia a oportunidade de ensinar e demonstrar aquilo que faz sentido do ponto de vista espiritual e aquilo que precisa ser abandonado, né? O jejum, então, era uma espécie de expiação por causa dos erros do povo, que o povo hebreu acabou cometendo, né? Descumprindo a lei de Deus. Então, o povo, como a gente sabe, o povo judeu passou por situações bem delicadas, né? E eles achavam que eles precisavam cumprir rigorosamente os preceitos da lei, e a lei mandava jejuar, né? Mas é interessante. Eles acreditavam que se eles praticassem toda a base ritualística, bastava para eles serem amados de Deus, né? E a partir do momento em que eles passassem a cumprir a lei, o jejum, então, não precisaria mais ser feito. Isso, inclusive, está escrito na própria Bíblia. Tanto tem a parte do jejum prescrito, quanto de uma possível derrogação em determinados períodos daquele jejum. O profeta Zacarias, ele diz, no capítulo 8, versículo 19, eis o que diz o Senhor dos Exércitos, o jejum do 6º mês, como também os do 5º e os do 9º, serão doravante para Judá,
dias de regozijo e de alegria, dias de festa. Isto é, eles estavam num processo de penitência a partir do momento, isso segundo os preceitos legais da época. Quando eles passassem pelaquela penitência, eles seriam abonados determinados períodos, que são o 6º mês, o 5º mês e o 9º mês. Provavelmente, um desses períodos é que Jesus estava comendo em um dia que era liberado o processo de jejum. Mas os fariseus e os discípulos de João, eles continuavam, não importava o que o profeta Zacarias trouxe, porque a lei mais antiga dizia que tinha que jejuar. E eles então seguiam rigorosamente todos aqueles preceitos. Eles não aceitavam essa renovação do próprio profeta Jeremias. Quer dizer, não era mais fundamental fazer todo o processo de jejum. Alguns meses de jejum já seriam, aspas, abonados, né? Não precisava de cumprir. Jesus, então, faz uma comparação muito interessante. A resposta de Jesus é uma comparação, né? Os filhos, Jesus disse, os filhos da câmara nupcial expressam os convidados que não podem manifestar luto e tristeza na presença do esposo. Essa comparação que Jesus disse, Jesus então fala especificamente para o povo, para os joanitas, né, os seguidores de João. Porque o próprio João Batista disse que Jesus era o esposo e João era o amigo do esposo. Então Jesus faz a comparação, peraí, mas vocês vão jejuar? É lícito pedir aos convidados de um casamento, de uma núpcia, que jejuem? E mais, estando o noivo com eles? Agora, dias virão em que eles jejuarão. Nós vamos entender bastante agora do jejum, como que é importante. Claro, depois nós vamos entender isso, o que nós temos a ver com o jejum dentro da nossa intimidade, né? Então não faz sentido, como é que eu vou jejuar se não há penitência nenhuma para eu cumprir, porque eu estou com o noivo? Eu sou padrinho do noivo, eu sou convidado do noivo. Como que eu vou jejuar na cerimônia de casamento seu? O evangelho é o casamento da boa nova trazida do reino dos céus para a terra. Não faz sentido, então, esse jejum, porque não havia penitência nenhuma para se cumprir, né? E é interessante que esse fato acaba ligando Jesus ao Velho Testamento. Fala assim, lá no Velho Testamento, então quando João Batista disse que o esposo seria Jesus, é bastante interessante, nós até já estudamos isso. O esposo, por excelência, do povo do povo judaico, era exatamente Javé. Então essa passagem revela que Jesus é a personificação, a personalidade de Javé. A profecia de Isaías fala assim, uma donzela conceberá e dará à luz a um filho que se chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então o nome de Jesus
reencarnado, vamos dizer assim, seria Emmanuel, isto é, Deus conosco. Isso nós já estudamos. Então, Jesus, então, seria a personificação de Javé, isto é, do Deus hebraico, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não o Deus soberano. Como a gente fala sempre, Jesus não é o Deus do povo muçulmano. Jesus não é o Deus do povo shintoísta, dos budistas. Jesus, então, seria Deus para o povo hebreu, depois o povo judeu, vamos dizer assim. Mas ele diz que chegará um momento em que o esposo será arrebatado, tirado deles, né? Assim como escreveu Isaías. Isaías escreveu no livro dele, no capítulo 53, no versículo 8, que será arrebatada da terra a vida dela. Jesus, então, é a vida da terra. E um dia vai ser tirado. E no dia que Jesus for tirado, aí vem a tristeza, vem a penitência. Aí as pessoas, então, irão jejuar. Depois Jesus segue com o aforismo. Aquilo que a gente falou, aforismo é uma máxima, né? Com poucas palavras, resume-se uma ideia maior, né? Ele disse: ninguém sobrepõe remendo de pano novo em roupa velha. O pano novo aqui é no sentido de um pano seco, ainda não molhado. E quando ele vai ser lavado, ele vai encolher e repuxar a peça. Vai aumentar o rasgão. Ele vai encolher, a outra peça já é velha, já não vai encolher mais, igual. Ele vai, o remendo novo vai enrugar, puxar, né, a peça e vai aumentar o rasgão. Essa é uma comparação fantástica. E tem tudo a ver com o nosso processo da nossa transformação mental. Não tem como a gente colocar remendo novo na nossa crença velha. Né? Lucas traz para nós uma diferença bem interessante. Ele diz assim: ninguém arranca um pedaço da roupa nova para remendar uma roupa velha, pois as duas correriam risco de ficar danificadas, né, inutilizadas. Depois vem outra comparação no mesmo teor, só que a respeito do vinho. Não se coloca vinho novo em odre velho. O que é o odre? É uma pele de animal, basicamente era o bode, né, que era usado, devidamente macerada, cozida, né? E nas extremidades era tipo uma costura que eles faziam, e a boca era fechada com tipo uma fivela de osso, conservando mais ou menos a forma de um animal que as pessoas jogavam nas costas, e ali transportavam os líquidos, como água, leite, vinho, o óleo e também a coalhada, né, o leite coalhado que eles levavam. Era imagina, eles matavam o bode, tirava tudo, cortava a pele, e da pele inteira do bode eles acabavam fazendo um alforge, vamos dizer assim, no mesmo formato do animal. Eles coziam aquele couro, deixava curtir e faziam, né, o odre. O vinho novo no odre velho, quando ele ia fermentar, com certeza ele iria arrebentar a pele que já estava velha, né?
já desgastada, de muitas vezes ser jogada nas costas, às vezes era jogada no lombo de algum animal, ou seja, já desgastada pelo muito uso, né, que ela já tinha. O que ia acontecer? Ia tanto derramar o vinho, quanto perder a pele. Lucas acrescenta também uma coisa bem interessante. Ele diz: quem bebe o vinho velho não quer saber do novo, pois o velho é melhor, isto é, ele é bom. Não há comparativo para o velho. Isso é que dificulta. A gente que tem a crença antiga, dificilmente a gente tem, é difícil de mudar, porque a gente já está acostumado com aquela crença. Essas comparações, Jesus, claro, já sabia, tanto que ele fez essas comparações, né? Querem dizer da impossibilidade da adaptação da boa nova às velhas doutrinas israelitas. Essa doutrina, essa afirmação, vamos dizer o seguinte, que a nova doutrina deve arrebanhar homens libertos de todos os preconceitos e dogmas. As pessoas que ficassem presas ao Velho Testamento, às velhas culturas, aos velhos conceitos, velhas crenças, não iriam receber o Evangelho. Não tinha como remendar. Eles tinham que abandonar tudo aquilo para aceitar, como pessoas libertas de todos os preconceitos, de todos os dogmas, para aceitar a nova doutrina. E é difícil para todo mundo. Quando, por exemplo, veio o protestantismo em relação ao catolicismo, foi problemático. O espiritismo, então, agora que está tendo uma aceitação muito maior, mas foi muito difícil ser aceito, né? Como uma doutrina e como uma religião. Muitas pessoas não aceitavam, né? A frase, quem experimentou o vinho velho, isto é, a doutrina dos israelitas, não vai querer saber da nova, o evangelho, porque sempre vai julgar que é correto, que é melhor o velho, a velha doutrina. Por isso que eu faço, que as pessoas às vezes fazem coisas que, se você perguntar para ela, por que você faz? Ah, não sei, porque meu bisavô fazia, minha bisavó fazia, meu avô fazia, então nunca questionou aquilo. E acaba levando uma série de culturas limitantes para frente. Então, o candidato, aquela pessoa que queria se candidatar à nova doutrina de Jesus, ela tinha que deixar totalmente aquelas crenças antigas, sem o que jamais poderia compreender o alcance de tudo aquilo que Jesus veio nos ensinar. Se não abandonar a velha crença, a doutrina antiga, não tem como o evangelho penetrar no íntimo de cada um. A lição, em seu sentido mais profundo, ficaria então assim. O que essa lição é em nós? Isso é que mais importa, né? Os fariseus e os discípulos de João, ambos jejuavam, mas de forma diferente. Por quê? Os fariseus, em especial os hipócritas, nós já falamos que a palavra hipócrita, que vem lá do grego, tem o significado de ser ator. Então os fariseus hipócritas, eles apenas atuavam, representavam uma cena que os sentimentos não expressavam a verdade no íntimo. Eles faziam porque era um preceito. Não faziam de coração aberto, de íntimo aberto. Já o pessoal do João, os joanitas, eles são enquadrados em outra categoria, porque julgavam que a perfeição estava no rígido cumprimento dos preceitos morais. Eles eram muito preocupados com o lado exterior da vida.
e dava importância assim, especial ao jejum. Que significa, o que é o jejum? A ausência da alegria. E isso era preceito. Interessante, né? O jejum, além das pessoas ficarem sem a comida, da abstenção do alimento, valia, vamos dizer assim, pela expressão facial de tristeza. Quanto mais triste a pessoa permanecia naqueles momentos de jejum, mais eles achavam que era agradável a Deus. E eles faziam assim, colocavam um óleo na cabeça e aquilo escorria pela barba e eles lançavam cinza na cabeça e nas roupas que se tornavam velhas e sujas, a fim de dar aos outros, mas não a si mesmos, a ideia de penitência. Eles andavam tristes, cabisbaixo, quase se arrastando pela rua para mostrar para todas as pessoas, isso mais os fariseus, né? Os de João faziam de modo a mostrar o sentimento íntimo, enquanto que os fariseus faziam para demonstrar tristeza. Nós estamos cumprindo os preceitos legais que foram estabelecidos. Nós temos que fazer isso, né? E quanto mais triste a pessoa ficava, melhor era o ato de jejum, né? E nada disso fazia sentido para os discípulos de Jesus, porque o esposo estava com eles. Qual que é a razão da tristeza? Então Jesus já havia conversado com os seus discípulos a respeito disso. Enquanto o esposo está com eles, na câmara nupcial, isto é, no Evangelho, que vai casar com a terra, não tem sentido ser triste. O que significa para nós, então? Quando o Cristo interno está unido à nossa criatura, esta fatalmente vai se tornar completamente alegre. Todos os grandes místicos que realizavam a unificação, ou pelo menos quando conseguiam uma união, sempre foram alegres. Essa união mais cósmica, né? Eles eram completamente alegres. Tanto é que os discípulos do Cristo, por exemplo, eles, e os romanos não entendiam que eles iam para o sacrifício cantando hinos de louvor a Deus. Eles não entendiam. Os romanos falavam, poxa, por que eles têm essa adoração àquele crucificado? Eles não entendiam, né? Entretanto, quando essa união se desfaz, nos intervalos de separação, a tristeza é grande, é o que Jesus falou para os seus discípulos, né? E a criatura chega a perder o apetite, o sono, jejuando então espontaneamente. Esta fase é denominada como um período de treva ou de secura. Quando o esposo foi embora, Jesus disse assim, por que falei para vocês que vou para o Pai? Vosso coração se entristeceu, mas hei de ver-vos outra vez, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la roubará. Ou seja, eu vou sair daqui, eu vou desencarnar pelos braços da cruz e vou ressuscitar. A ressuscitação ou a ressurreição vai ser eterna. Então a alegria de vocês também será eterna. Desse modo, o Evangelho, então, não pode adaptar-se às crenças judaicas, não tem jeito. Porque senão a Boa Nova se perderia no emaranhado daquelas crenças, né? Se pretendesse brotar ou produzir num terreno onde só tinha crença limitante, não tem como implantar a nova doutrina na velha crença judaica. Não tem, seria como remendar
uma roupa velha com um remendo novo. Corria o risco de se perder as duas. Por isso, essa é a ideia. Quando a doutrina espírita traz para nós a ideia da reforma íntima, é isso que ela quer dizer, né? Tomando, então, por exemplo, as informações de Paulo de Tarso, que compreendeu completamente todos os episódios do Evangelho, a renovação, ele que defendia, né, assim, absurdamente a lei, quando se tornou um cristão, cumpriu fielmente também, entendeu perfeitamente que a letra mata e o espírito vivifica. Quando ele fala, então, do homem novo, né? O homem novo não pode se sobrepor ao homem velho, tipo de qualquer maneira, senão ambos irão se estragar. O homem novo vai brotando do homem velho. Assim também, a individualidade não pode aplicar-se de qualquer maneira sobre a personalidade, pois quando a individualidade se encolhe na humildade verdadeira, para ficar do seu tamanho próprio, a personalidade, que não tem condição de acompanhar, se rebela. Então o rasgão entre as duas se torna maior. Essa é a dificuldade da gente juntar, conforme a gente desenha, né, o nosso quadrado ao nosso triângulo. Assim, não há possibilidade da individualidade que cresce por dentro, fermenta, não tem possibilidade dela se adaptar na personalidade mesquinha. O fermento, então, desse crescimento, ao fermentar, iria arrebentar a pequenez da personalidade e teríamos um estrago total. De fato, certas pessoas penetram só no ponto de vista intelectual nessa comparação, mas sem conseguir viver aquilo que conseguiu ver, representam aquilo que não são, no caso dos hipócritas. E essas pessoas acabam tornando-se extremamente vaidosas, sob uma capa de humildade somente aparente exterior, e acabam sim olhando para todas as outras pessoas de cima, como se fossem melhores, como se fossem superiores. Isso significa perder o vinho e ainda arrebenta o odre. Essa adaptação tem que ser perfeita, isto é, perfeita no sentido de ser feita até o fim. A criatura, então, deve se tornar um homem novo, isto é, a mente livre de todas as teorias escravizantes, para então poder receber o vinho novo, isto é, realizar a união com o nosso Cristo interno. Mas isso é bem difícil, porque quem já experimentou o vinho velho recusa o novo, aquilo que eu falei. A gente que vem de muitas crenças milenares, né? Quem durante tantos séculos, né, que plasmou em suas mentes moldes pré-estabelecidos e a eles se adaptou plenamente, recusa abandonar tudo. Então é muito complicado quando a gente fala, no meu tempo é que era bom, o meu tempo era assim, 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 o meu tempo era assim, assim. A gente precisa acordar para o novo, enfrentar os desafios, né? Ser resiliente, né? Essa palavra aí da moda, para se tornar novamente como uma criança. Quando Jesus disse, deixai vir a mim as criancinhas, porque o reino dos céus é para aquelas que se assemelham às crianças, isso é perfeito. O homem novo é exatamente essa criança que Jesus simboliza. Porque para entrar no reino dos céus, precisa se assemelhar a uma criança. Aprender tudo novamente. A confiança, a fé. Quando então esse homem novo
estiver com a mente aberta, ele vai entrar no reino dos céus, na consciência cósmica e no encontro íntimo e perfeito com o Cristo interno. Esta é a mensagem que eu preparei, para esse nosso estudo. E agradeço a todos por ouvirem e que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. E na segunda-feira a gente continua com mais um estudo. Até mais então, gente. Obrigado por tudo.